Eu vou bem, não sei deste lado. Aqui está muito bem, pá. Pá, desculpa pela demora aí, né? Sabe como é que é, né? É que eu estava de bar na altura. Sim. Aqui é o Jorge, não sei desse lado. Na verdade, nós já falamos e havíamos até ficado de concluir o debate aí no grupo aí do WhatsApp uma vez. Então é o boss que está no coisa. Quer dizer, é gerente da congregação do coisa, né? Não, eu não. Não, eu não sou gerente, nada. Só aqui tenho uma dúvida aqui no Cacô 9, que diz, versículo 2. Portanto, a mulher não estava no plano original de Deus, mas ela é um subproduto do homem. As cadelas, as galinhas e as fêmeas são criaturas originais de Deus. Mas não é assim com a mulher. É por causa disso que dentro de cada espécie animal, o acasalamento ocorre em períodos, contrariamente aos humanos. E você nunca verá um cão subindo sobre uma fêmea prenha. Vocês vê? Okay. Não é o que diz, o que não é o caso com os humanos. Mesmo a mulher velha que já passou pela menopausa ainda tem relações. Vocês vê? Eu posso, todavia, dizer com todo respeito, que a mulher é a mais baixa na criação. E com isso eu queria perceber de que quando estamos a falar que a mulher não estava no plano original de Deus, eu queria saber uma coisa, que será que Deus, ao criar, faz algo que ele não quer? Faz algo que ele não previu, que não previu o seu acontecimento, ou acontece algo que Deus não sabe? Isso aí poderia acontecer ou não? E outra pergunta seria sobre, nesse caso, poderíamos comparar que nossas mães são inferior que coisa, que cães, né? Nessa perspectiva, na última parte, quando ele diz que é a mais baixa da criação. Quer dizer, não. E aquelas pessoas que nos geraram, pode ser que o cão é que é superior nessa perspectiva. Exato. Então, aí, com relação à primeira pergunta, Certo. você pode até que não diríamos que então Deus ele foi surpreendido ou que ele fez algo que, no entanto, talvez ele fez e mais tarde viu que, olha, isto não está conforme eu deveria ter feito. Mas é a maneira de Deus. Esta é a maneira de Deus. Você vai ver, por exemplo, é dito lá no livro de Gênesis 9, né, ou melhor 6, Gênesis 6, em torno do comportamento do homem nos dias de Noé, né, que o homem cometeu tantos pecados ao ponto que corrompeu o caminho da salvação. Isto está em Gênesis 6, de 9 a 12. Certo. E é dito que Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Certo. Está vendo? No entanto, nós vimos que Deus não foi surpreendido por aquele fato. Ele mesmo, sendo Deus omnisciente, ele já sabia que o homem faria aquilo, mas esta é a maneira como Deus faz as coisas. Certo. Está vendo? No entanto, mesmo com a criação da mulher também, tudo isto aí, nada surpreendeu Deus, mas esta é a maneira de Deus. Fora desta parte de Gênesis, é dito também em Gênesis 18, e quando o povo que estava em Sodoma e Gomorra cometeram aqueles pecados lá, todos de homossexualidade e assim em diante, então Deus desceu do seu trono e foi ao encontro de Abraão. E quando ele chega ao encontro de Abraão, isto está em Gênesis 18, quando ele chega ao encontro de Abraão, ele diz para Abraão que, olha, eu ouvi os clamores do povo lá dos céus, ouvi o clamor do povo lá que está lá em Sodoma e Gomorra,
E eu desci para vir confirmar que isto que eu escutei é realmente isto ou não. Está a ver? Quando você lê a Bíblia em Gênesis 18, você vai ver Deus a dizer para Abraão que, olha, eu escutei os rumores lá e decidi descer para vir ver se isto realmente era conforme aquilo que eu ouvi. Está a ver? Agora, nós aí nos colocamos uma questão, mas como é que Deus preferiu descer dos céus? Será que lá dos céus ele não podia saber que os rumores eram verdadeiros? Está a ver? Mas esta é a maneira como Deus faz. Quando você vai ver lá em Gênesis, é exatamente assim. Mas esta é a maneira de Deus. Pode ser um mistério que um dia um profeta virá revelar por que Deus age desta maneira. Está a ver? Mas esta é a maneira de Deus. Tá bom, então quero dizer, pode ser um mistério que nós não sabemos. Isso é enfermo de certeza. Pode ser assim como não pode ser. Certo. Só por falar do Gênesis 6 que o Ilustre citou, diz, do versículo 6 a 7, diz assim: o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. O seu coração sofreu amargamente, pois estou arrependido por ter vos feito. Vale a pena frisar aqui que o arrependimento, nós sabemos que não se arrepende alguém que sabe do resultado final. É inadmissível que na palavra arrependimento, que o Ilustre não me disse seu nome até agora, não sei se tem algum problema quanto a isso aí. Não, Tambo. Sim. Não. Qual é o seu nome? Tambo? Sim, o Ilustre Tambo. Eu não sei se pode, porventura, sabe que estou a comprar um carro aqui, quero comprar um carro, e esse carro aqui, você vai gastar teu dinheiro, e esse dinheiro aqui, esse carro não vai chegar uma semana sem fazer acidente ou sem ser roubado esse carro. Não me diga que, sendo honesto, meu caro ilustre compatriota Tambo, que vais comprar esse carro. Eu creio que vai ter que fazer o quê? Vai ter que usar teu valor para outros assuntos, porque você sabe que se eu comprar meu carro aqui, não vou ter validade. A mesma coisa se aplica nessa situação. Se Deus sabia que a mulher que ele estava a criar não estava no plano dele e que apareceu daqui para aqui, isso infere, obviamente, que ele não sabia que a mulher seria assado e cozido. Da mesma forma como ele não sabia que o homem iria cometer todas essas atrocidades que lhe fez com que Deus se arrependesse de ter criado o arrependimento por ter criado o próprio homem. Então agora, não me diga que ele sabia. Isto quer dizer que Deus não sabia que o homem nos dias de Noé ia agir daquela maneira? Não sabia, segundo a Bíblia e segundo as palavras que o Ilustre trouxe, que não sabia. Então, isto quer dizer que Deus não sabe tudo. Isso é o que posso dizer para si. O Ilustre que explicou trouxe mais uma cova do Gênesis. Pode ver que isto está na Bíblia, né? Sim, agora se está, a nossa pergunta é por que está lá, sendo que Deus é onisciente. Sim, é como eu tinha dito, que esta é a maneira como Deus faz as coisas. Então a maneira dele entra em contraste com a própria onisciência de Deus. Como? Entra em contradição, essa maneira que o Ilustre está a dizer, entra em contradição com a onisciência de Deus. Não, mas você pode ver que isto está lá na Bíblia, não? Se está na Bíblia, significa que está certo. Sim. É a palavra de Deus. Esta é a maneira como Deus faz as coisas. Tá bom, está na Bíblia. Pode ver. E está na Bíblia que Deus sabe tudo. Ou não está? Olha só. Se me permitir, então, eu falar, né? Tá bom, mas entenda pelo menos a pergunta. Está na Bíblia que Deus se arrependeu. E nós sabemos o arrependimento, a não ser que tenha outro conceito. Não pode se arrepender alguém que sabe que esse meu caminho aqui vai me levar no inferno. Porém, então, isso implica que eu não sabia. A menos que concorde que na Bíblia Deus não é onisciente. Aí está tudo bem. Pode ter a bondade de tomar a palavra. Como eu tinha dito, esta é a maneira de Deus. Agora,
o que pode estar em causa aqui é tipo querer, porque nós até podemos estar convictos que não, Deus então tem que agir conforme os homens agem. Mas Deus não é obrigado a agir conforme os homens agem. Sim, mas nessa perspectiva ele está a agir dessa forma como os homens agem. Não é exatamente isso. Os homens se arrependem pelo fato deles não conhecerem o futuro. Se o ilustre conhecesse o futuro, a palavra arrependimento não constaria na sua biografia. Vamos fazer assim. Eu estou a mostrar que o ministério do profeta Gago Filipe, eu como discípulo de Gago Filipe, estou a mostrar que o ministério de Gago Filipe e tudo que o profeta disse tem fundamento bíblico e Deus pode agir desta maneira. Então o que importa é ter fundamento bíblico, não que seja verdade ou que seja certo ou errado. É isso, ilustre? Certo. Não, queria eu que respondesse essa parte. O importante é ter fundamento bíblico. Esta é a maneira de Deus. Sim, já ouvi. Sim. O que importa é ter fundamento bíblico. Não importa se aquilo é certo ou errado. É isso. Olha, isto é correto. Agora, o fato de nós não compreendermos algo, isto não coloca em causa a onisciência de Deus. Não percebi. Está vendo? O fato de nós não compreendermos algo, isto não coloca em causa a onisciência de Deus. Mas como não estamos a compreender se temos o Rasul vivo, segundo vocês, o profeta vivo está agora. Não é para não tivermos nenhuma dúvida quanto à sua mensagem. Olha, quando Deus vai revelar algo, não é conforme aquilo que o homem quer que ele revele. Ele revela aquilo que ele acha que é suficiente até a partida daquele profeta. Razão pela qual temos o profeta vivo para nos explicar. Quando Abraão veio ainda vivo na terra, as pessoas no tempo de Abraão não sabiam o que as pessoas viriam a saber até nos dias de Moisés. E as pessoas dos dias de Moisés não sabiam o que as pessoas viriam a saber até nos dias de Jesus. Então, a revelação é progressiva. Certo. Saber? Quer dizer, a cada dia o seu alimento. E conforme aquilo que Deus quer nos dar naquele dia. E até quer dizer, nós não sabemos hoje o que os que viverão por aí nos anos 1200, 2200, alguma coisa, vão saber. Agora, tudo cabe a Deus revelar pouco aos poucos aquilo que Ele pretende revelar. Desde lá, a criação do homem, pouco aos poucos as verdades vêm sendo reveladas. Não é num único dia que Deus, então, decide mandar um profeta e todas as verdades desde a criação do mundo até o final do mundo. Não, mas de pouco aos poucos, nós vamos conhecendo os mistérios por detrás daquilo que Deus faz. Mas como é que Deus usa um profeta com uma mensagem totalmente diferente da outra? Uma mensagem totalmente diferente da outra, como é que? Sim, por exemplo, estamos a falar de Gago Filipe aqui. A forma dele de atuar, assim como está a dizer, a forma dele de atuar é extremamente diferente com a forma que atua a própria coisa. Todos os profetas que já passaram, por exemplo, uma das características únicas é o fato dele dizer que foi enviado por Jesus Cristo, visto que todos os profetas já alegavam que foram enviados com o próprio Jeová. Então, nessa perspectiva, como é que Deus se revela mediante dessas pessoas? Não, mas Paulo foi enviado por Jesus. Esse é outro que inclui também na conta de Gago Filipe. O Paulo? Sim. São únicos dois esses aí que afirmaram que se foram enviados como profeta. Segundo Lucas 24, versículo 19, diz que Jesus Cristo é profeta. Como é que o profeta envia profeta? Não, eu acho que nós já conversamos em torno disto da última vez. Sim, mas eu não havia falado sobre Jesus na perspectiva de profeta. Sim. Quando então eu havia dito que, olha, o Espírito que habitava nele é o Jeová. É por isso que Jesus poderia estar em pé lá diante das pessoas e dizer, olha, o Pai está em mim.
Tá vendo? Dizendo que olha, o Jeová, o Deus que vocês procuram adorar, ele está em mim. Então, este que dizia que o Pai está em mim, quem era? Era o profeta que andava aí com Malta Pedro, Tiago e João e assim diante. Tá vendo? Mas o Espírito de Deus estava nele. Tá Certo. vendo? Este Espírito de Deus nele é este que envia os profetas. Tá vendo? Sim, então, E esse que está no Cacó. quando se diz aqui que olha, Jesus Cristo enviou o profeta Cacó Filipe, não se refere ao profeta, o homem que estava também lá, mas o Espírito de Deus que estava nele. Sim. Tá certo. E eu até daquela vez havia dito já que, olha, desde que quando Deus envia um Espírito sobre a terra, este Espírito age num homem, é pelo nome daquele homem que aquele Espírito passa a ser chamado. Tá aquele certo. anjo, no entanto. Mas isso aí, segundo a sua interpretação, é porque tem já algum suporte dentro da... É a revelação de Jesus Cristo para o profeta hoje. de Cacó Filipe. Onde é que ele disse isso aí? Como? Onde é que ele proferiu essas palavras de que o que tinha lá dentro de Jesus é que importava, não necessariamente aquela carcaça dele? Onde dito como? Onde Cacó Filipe diz que o que importava, nesse caso, o que era Deus ali, o que era aquilo que estava dentro do coisa, que se manifestava dentro dele, desse Jesus, não simplesmente aquele que nasceu em 2000, há 2000 anos aqui. Mas eu praticamente todo o livro vem falando disto. Sim, mas queremos... Eu não li essa parte, pô. Por isso me é surpreso. Você é o único que usa esse tipo de argumento aí. Não é argumento, mas está bem. Pode abrir o livro aí, eu lhe levar aí para algumas partes. É uma delas. E não só. Sabe, o fato importante é que Deus é imutável, sabes disso, né? Este é um outro pormenor aqui. Porque é dito mesmo aí, né? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso está na Bíblia. Agora? Mas é o mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente, enviando profetas. Sim. Mas a mensagem, veja que cada geração pode enfrentar situações e pecados diferentes da outra geração. Hoje nós temos a internet, temos os telefones, temos as TVs. Quer dizer, é tanta coisa nova que Deus, Ele mesmo, tem que enviar um profeta para nos conduzir diante de toda esta novidade. Tá vendo? Quer dizer, as pessoas hoje, o fato da pornografia ser um pecado ou não, é porque elas mesmas raciocinam e acham que aquilo não é bom. Mas Deus tem que instituir aquilo através de um profeta. Tem que ser uma legislação. Deus tem que legislar aquilo através de um profeta. Que tal coisa é pecado? Não, mas isso aí, então, como nós falamos que o Islã é uma religião completa, né? Já proíbe essas coisas há 1400 anos atrás. Mas neste tempo aí havia a internet e TV, esse tempo quando foi proibido? Não, basicamente, não é necessário. Tá vendo? Mas então... O fato de dizer que existirão falsos profetas não implica que nesse tempo existem falsos profetas. Não, mas falsos profetas sempre tinham. Quando Jesus dizia aquilo, havia Estou a te dizer que o fato de dizer existirão não implica que precisa existir naquela dada altura. Mas, por exemplo, o profeta Muhammad, ele trouxe de forma codificada de que iria existir na sua nação 30 mentirosos, dentre eles que se autoproclamariam de possuírem o dom de profecia, sendo ele o último profeta enviado nessa face da terra. Então, sobre essa coisa de pornografia, adultério, tudo isso já foi devidamente colocado na sua devida sentença. Então não são coisas que é necessário fazer. Tem que haver um profeta na terra, porque o profeta um profeta é que nem um atalaia, né? O atalaia no meio do povo é aquele que fica por cima da torre lá, observando mais distante de qualquer um. Aqui quer me dizer, Lustre, que nunca houve uma época em que a terra nunca ficou sem profeta.
há aqueles momentos de transição de um profeta para outro, por exemplo. Então como podemos Por agir? exemplo, aqui o William Branham morreu em 1965. Sim. E o irmão Felipe começou o seu ministério em 2002, né? Sim. Mas já sim. 37 anos. Agora, como fica essa terra, como fica nessa perspectiva, nesse modelo que vocês traçaram de que deve existir um profeta vivo? Como é que a salvação deve ser conduzida? Sim. Como é que... Como é que as pessoas serão salvas? Por exemplo, se Cacó Felipe morre hoje e passa 200 anos sem Deus enviar outro profeta vivo para nessa geração, como é que aquelas pessoas serão salvas? Então,